A partir dessa aula, vamos começar a entender como funciona o processo de animação no After Effects, como a gente manipula as propriedades de uma camada para a gente poder animar essa camada de acordo com o tempo. Então eu vou começar aqui com essas duas imagens e eu vou criar uma composição usando a primeira imagem. Então eu vou arrastar ela para o botão de nova composição e eu tenho aqui uma imagem com várias frutas e o que eu quero fazer é animar esse meu objeto, que eu vou jogar agora na tela. Eu quero animar esse objeto voando pelo meu cenário. Então eu vou primeiro diminuir o tamanho dele para ele parecer mais realista. E para mesclar ele com a camada de baixo, eu vou usar aqui o modo de mistura. Então vamos dar aqui o modo de mistura dele de normal para multiply. E eu vou aumentar bastante o contraste dele para separar ele do fundo. Então eu vou vir aqui no painel Effects and Presets e trazer o efeito Levels. E aumentar aqui bastante o contraste para destacar bem ele. Agora, para animar ele pela tela, a gente vai precisar animar os parâmetros da imagem. Então eu vou aqui expandir as opções da timeline. E os parâmetros dessa camada vão estar dentro da camada. Então se eu abrir aqui o triângulo do lado do nome da camada, eu consigo ver que eu já tenho duas categorias para animar. A primeira categoria Efeitos traz o efeito que eu apliquei ali em cima, o que está em Effects Control, que é o efeito Levels. Se eu expandir então essa categoria, eu tenho aqui o Levels. Se eu expandir novamente, eu tenho as opções de animação que eu encontro aqui em cima no painel Levels. Então eu tenho aqui o Histogram, Clip Black e Clip White, que são as opções que eu tenho aqui embaixo, Clip Black e Clip White. Se eu fechar aqui a opção de efeitos, eu consigo ver aqui embaixo que eu tenho a opção Transform. Essa opção Transform ela vem com todas as camadas de imagem, independente de eu já ter aplicado efeito ou não. Então se eu abrir aqui a camada Frutas, eu também tenho uma categoria Transform. Eu vou fechar aqui o da Frutas e abrir o da Mosca. E aqui na categoria Transform eu tenho primeiro um botão de Reset, que ele volta para as opções padrões da imagem. Então se eu clicar aqui em Reset, a imagem volta ao tamanho original e na posição original. Eu vou clicar aqui Ctrl ou Command Z no Mac para voltar um passo. E aqui embaixo eu vou mostrar para vocês cada uma das principais propriedades. Então, a última propriedade que eu tenho aqui listada, que é uma das mais simples, é o tanto de transparência ou de opacidade que você tem na tua imagem. Como a minha opacidade está em 100%, eu não tenho transparência nessa imagem. Conforme eu vou diminuindo o valor de opacidade, eu consigo perceber que a minha imagem vai começando a ficar translúcida e eu consigo ver através dela a camada de baixo. Eu vou devolver aqui o valor de opacidade para o valor 100%. E logo acima eu tenho a opção de rotação. Essa rotação aqui é em volta do eixo do meio. E esse eixo do meio aqui eu posso mudar ele de posição quando eu precisar. O nome desse eixo aqui é ponto de ancoragem. Estou trabalhando com uma animação 2D, a única forma que eu consigo rotacionar ela é em volta desse centro. Se eu estivesse trabalhando em 3D, eu também conseguiria rodar a imagem nos eixos X e Y, que eu por enquanto não consigo ver na imagem, mas eu poderia fazer ele rodar em volta dele mesmo em outras dimensões, além da que a gente está vendo na tela. Aqui vocês estão vendo que ele tem dois valores? O primeiro valor é o número de voltas e o segundo valor é o número de graus. Então conforme você vai mudando os graus, quando você dá uma volta completa, automaticamente ele muda o número de voltas. Então se eu fosse animar meu objeto, eu consigo animar ele para dar várias voltas e não só alguns graus. Então eu vou voltar aqui para o valor 0 e 0. Logo acima eu tenho a opção de escala. Essa escala aqui, por enquanto, ela está travada usando esse cadeado. Se eu mudar a escala horizontal, ele muda automaticamente também a escala vertical, porque os dois valores estão unidos um ao outro. Se eu desligar aqui o cadeado, eu consigo mudar um valor sem afetar o outro. Eu vou botar aqui os dois valores para 25, ligar novamente o cadeado, e na sequência eu tenho o valor posição. Esse valor posição, ele é o posicionamento do objeto na tua composição inteira. Então, essa minha composição agora tem 1024 pixels por 768. Então, aqui da esquerda até a direita eu tenho 1024 pixels. Se eu quisesse posicionar a mosca no centro da tela, eu ia ter que colocar ela na metade de 1024, que seriam 512. Então, se eu vim aqui e posicionar ela em 512, automaticamente ela vai estar aqui no centro horizontal. Se eu quiser colocar aqui no centro vertical, eu posso colocar na metade de 768. Dessa vez, eu vou pedir para o próprio After Effects fazer a conta. Então, vou colocar aqui 768 dividido por 2. Automaticamente, ele encontra aqui o resultado e já posiciona a mosca aqui no centro da tela, também na vertical.
Esse objeto está posicionado pelo centro por causa desse ponto de ancoragem. Esse ponto de ancoragem é qual define aonde que a posição do teu objeto vai estar. Ele funciona através do ponto de ancoragem por causa de você mudar a posição, porque se você alterasse qualquer valor de escala no teu objeto, ele ainda assim ia precisar de uma referência constante. Então, se eu tivesse minha animação da escala sendo alterada, eu ia precisar ter um ponto de referência para o posicionamento. Então, o ponto de referência vai ser sempre esse ponto de âncora que vai definir o posicionamento do objeto, independente da escala que ele tiver. Então, se eu colocasse ele aqui no comecinho da tela, para a escala atual, ele na verdade não está no ponto zero. Ele está aqui na posição 216. Conforme eu vou diminuindo a escala, ele está bem afastado do início, coisa que não parecia antes. Mas na verdade, se eu conferir o ponto de ancoragem, ele já estava afastado. Porque quem define então não é a parte visual da imagem, e sim esse pontinho de ancoragem. Esse ponto de ancoragem não só define a posição, como ele define aqui também a escala e a rotação. Então, as principais informações do teu objeto são definidas pelo ponto de ancoragem, então é importante sempre estar com o ponto de ancoragem posicionado no local correto. Vou botar aqui a escala para 100%, rotação define como 0. Na verdade, vou posicionar aqui a escala em 25% e rotação define como 0. E aqui em cima o posicionamento dele, se eu colocar 0 e 0, eu tenho o ponto de ancoragem aqui no primeiro pixel da composição. Então, eu consigo ver aqui que meu pontinho da ancoragem está bem no primeiro pixel. Se eu mover aqui o meu objeto, automaticamente eu vejo que o valor de posição vai alterando. Eu vou posicionar ele aqui em cima da pera, e o último valor que eu tenho aqui é o próprio ponto de ancoragem. Então, se eu altero esse ponto de ancoragem, na verdade, a gente consegue ver que ele não sai da posição que ele está na tela. Por causa que a posição que o ponto de ancoragem está é definido pelo valor que está abaixo, pelo valor de posição. Então, conforme eu vou alterando aqui a ancoragem, eu estou trocando a ancoragem em relação ao layer, então é em relação à mosca. A posição dela em relação à composição é definida pelo valor abaixo, então é constante. Ele está sempre posicionado nesse valor da composição. E é o layer que se altera em relação ao ponto de ancoragem. Se eu quisesse mudar então o ponto de ancoragem sem mover a mosca de lugar, eu posso ter a ajuda aqui de uma ferramenta que é a Pan Behind Tool. Se eu selecionar a Pan Behind Tool, eu consigo pegar esse pontinho de ancoragem e mover ele de posição. Dessa vez, se eu olhar ali embaixo, eu vejo que não só o ponto de ancoragem muda de posição em relação à camada, como também o posicionamento da ancoragem muda em relação a toda a minha composição, que é o valor de baixo. Então, se eu mudo aqui o ponto de ancoragem, automaticamente esses dois valores alteram junto. Eu vou botar aqui o ponto de ancoragem para o centro da mosquinha, para o centro da mosca. Vou posicionar aqui de novo tela cheia. E a gente já viu para que serve cada um desses parâmetros. Mas e para animar esses parâmetros? Como a gente faz? É bem simples. A gente tem que acionar esses relógios e quando você aciona um relógio, está dizendo que aquele parâmetro é animável. Se você não aciona o relógio, qualquer alteração que você faz nos parâmetros, ela é constante. Então, por enquanto, se eu deixar em 25, a minha mosca vai ser durante toda a minha composição 25 de escala. Se eu movo o CTI lá para frente e altero aqui a escala para 30, a mosca tem agora a escala 30 por toda a minha composição. Então isso é fixo, é constante. Sempre que eu alterar, o último valor que eu dei vai ser o valor definitivo. Se eu quiser interpolar, se eu quiser animar entre dois valores, obrigatoriamente então eu preciso ligar aqui o reloginho. E assim que eu ligo o reloginho, eu já crio a primeira informação para a timeline. Então eu dou a primeira informação de posicionamento, ou de escala, ou de rotação no meu objeto. Então o que eu vou fazer aqui é mover o CTI para o início da composição, aqui para o tempo 0, e eu vou ligar o reloginho de posicionamento. Automaticamente eu consigo ver que ele está habilitado. Então, se eu vir aqui e eu clicar de novo, eu estou, na verdade, desabilitando. O relógio é um botão de ligar e desligar. Então, eu vou clicar de novo, eu liguei esse parâmetro, agora é animável. Automaticamente, ele já define a primeira instância, o primeiro valor que ele possui. Então, no tempo 0, ele vai estar em 331 por 283. Aqui na esquerda, eu também vejo que eu tenho aqui um navegador. E nesse navegador eu já tenho um keyframe inserido. Ele está marcando aqui amarelo porque eu estou exatamente em cima de um keyframe. Se eu mover meu cursor para outro valor, eu consigo ver aqui no navegador que ele fica transparente. Então eu não estou em cima de nenhum keyframe. Eu não tenho nenhum para navegar para a direita, mas eu consigo voltar aqui um para a esquerda. Eu vou agora vir com o meu CTI até o tempo 5 e vou mover a mosquinha para a próxima fruta.
Agora eu vou mover até o tempo 10. E eu posso mover ele tanto pela tela, quanto aqui embaixo também pela composição. Então, eu vou vir aqui dessa vez, vou mudar os valores matemáticos aqui embaixo, os valores numéricos aqui embaixo. E posicionei ele na outra fruta. Automaticamente, quando eu mudo ele de posição, eu vejo aqui embaixo que eu tenho um novo keyframe. Eu vou mover agora até o tempo 10, até o tempo 15. Vou posicionar ele aqui na última maçã da tela. E automaticamente, de novo, ele fez mais um keyframe. Vocês estão vendo aqui na tela uma linha que se forma entre cada um dos posicionamentos que eu fiz? Essa linha é chamada de Motion Path. É o caminho do movimento que a mosca está fazendo. Por padrão, o After Effects mostra 5 segundos desse Motion Path. Se eu quiser alterar a quantidade de tempo que esse Motion Path aparece, para que eu pudesse ver durante toda a minha timeline todo o percurso que a mosca fez, eu preciso ir lá em Preferências e alterar essa preferência. Então, eu vou aqui em Editar, Preferência, e vou escolher aqui Display. Aqui em Display, ele me indica que o meu Motion Path está agora classificado para 15 segundos. O Motion Path tem por padrão 15 segundos de tempo. Então, se eu quiser que ele dure mais do que 15 segundos, eu preciso ir lá e alterar aquela preferência. Então, por padrão, eu consigo ver que ele está marcado aqui 15 segundos. Eu vou mudar de 15 segundos para todos os keyframes, assim toda a minha animação vai aparecer na tela. Vou clicar em OK, e eu consigo ver agora aqui, os 4 pontos de ancoragem que eu fiz, são esses quadrados maiores, e entre cada um dos pontos de ancoragem, o caminho que a mosca percorreu. Se eu vir aqui com o CTI no início da timeline, e clicar na tecla 0, eu vou ver um preview da animação, e a gente consegue ver como a mosca está navegando aqui pela tela, bem devagar, mas ela está já viajando pela tela. Então, o que eu vou fazer aqui é duas coisas. Primeiro, eu quero melhorar aqui a navegação da mosca pela tela. Eu posso alterar tanto os valores aqui embaixo, posicionando o CTI em cima de um ponto de ancoragem, e alterando o posicionamento aqui no valor numérico. Como também, se eu quiser, eu posso vir aqui direto na tela e alterar qualquer um dos pontos de ancoragem, sem precisar necessariamente posicionar o CTI em cima. Então, se eu venho aqui, seleciono o ponto de ancoragem e altero o posicionamento dele, eu estou alterando a navegação dessa mosca na tela. Outra forma de fazer isso também é usando a ferramenta caneta. Se eu venho aqui na ferramenta caneta e eu seleciono a opção mais ou menos, eu posso incluir novos pontos de ancoragem ou deletar pontos de ancoragem que eu já tenho. Na última opção, eu posso inserir leves curvas no meu Motion Path. Então, eu vou selecionar, na verdade, a caneta padrão. Quando eu estou em cima do meu Motion Path, ele automaticamente muda para as opções que eu posso precisar. Então, se eu venho aqui à esquerda, ele sabe que talvez eu precise arredondar o meu ponto de ancoragem. E se eu movo aqui um pouco mais para o lado, ele marca aqui o sinal de mais para inserir novo ponto de ancoragem. E se eu seguro a tecla Ctrl, ele automaticamente muda para o mouse, para eu mover ele de posição. Então, eu posso vir aqui, mover ele de posição, ou dar uma leve curva para a animação. Então, segurar aqui o Ctrl também, fazer ele vir para essa fruta, e aqui com o Ctrl para essa. Agora eu vou dar uma leve curva aqui. Aqui eu também vou dar uma leve curva. Estou sempre seguindo aqui sentido horário, então eu sempre puxo aqui a curva para a direita. E nesse caso aqui eu vou puxar para a esquerda para só fechar a minha animação. Então, se eu clicar agora com a tecla 0, ele faz um movimento bem mais suave, bem mais sutil. Ele está fazendo agora só um movimento curvo, naquele movimento tão mecânico e reto que ele estava fazendo antes. Para ele ficar mais rápido agora, eu vou selecionar todos os keyframes e vou aproximar eles. Quando eu aproximo aqui, o que eu estou fazendo é segurando a tecla Alt, ou no Mac a tecla Option. Então eu selecionei todos os keyframes e eu tenho que selecionar uma das duas extremidades e segurar o Alt, e ele diminui a velocidade de todos os keyframes de modo proporcional. Então eu vou fazer a duração agora ser um pouco menos do que 10 segundos e clicar na tecla 0 para ver o resultado final.